Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um aprendizado sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E agora vamos fazer a prece inicial, fechando os olhos, sentindo essa harmonia que invade os nossos corações. E nessa sintonia, vamos deixar aflorar os nossos melhores sentimentos, onde essa energia vai se expandindo a todos que estão ao nosso redor. É essa força voltada para o bem, é que vamos colocar em prática a caridade e o amor para com os nossos irmãos e vamos caminhar cada vez mais com segurança na estrada que nos leva à evolução moral e espiritual. Assim seja. E hoje nós vamos falar da lição do que está no capítulo 16 do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1, ele fala servir a Deus e a Mamon. Entendendo o que é Mamon, Mamon era um deus que era adorado pelos antigos sírios, que costumavam fundir o ouro e a prata para fazer estátuas em referência ao deus Mamon. Eles adoravam as riquezas, os bens materiais e o poder aqui na terra. Jesus, no capítulo 16 de Lucas, ele faz um dos discursos mais duros, orientando seus discípulos quanto ao relacionamento com o mundo material. Nós sabemos que a riqueza ela é o móvel do desenvolvimento humano. Não há nenhum país que não procura se fortalecer nesse sentido, porque o processo material está relacionado com a nossa felicidade. É evidente que tal pensamento é fruto de uma sociedade materialista que resume a vida do homem em viver e morrer. Mas se quisermos vivermos no reino de Deus como Jesus nos prometeu, não podemos encarar as coisas da mesma maneira que a maioria dos homens. A essência da doutrina cristã é a modificação do caráter daquele que se orienta por ela. Não podemos encontrar respostas aos nossos anseios humanos, esperança no amanhã, senão através dos seus ensinamentos. A experiência que Deus nos proporciona a seus filhos é essencialmente pessoal e interior. Não é possível beneficiar-se da sua lei sem não trabalharmos na sua prática no nosso dia a dia. Servir ao Senhor é fazer a vontade dele e não podemos falar que servimos a Deus se não cumprimos com os seus mandamentos. Jesus nos deu as regras de conduta, mas nós fazemos tudo ao contrário. Porque o Evangelho é um manual de pesquisas para o nosso bom comportamento. O materialismo nos solicita a todo instante. Somos inclinados a ele. Quantas vezes nos desculpamos na nossa ausência pela prática do bem, da justiça e da caridade, pela falta de tempo. Nós dedicamos a nossa existência às coisas materiais, às coisas desse mundo. Então, nós não estudamos a lei, não oramos, não perdoamos, não cumprimos com as nossas obrigações perante aos nossos filhos, esposas, pais e profissão. Muitas vezes nem sequer sabemos os nossos deveres e queremos ser felizes. Reclamamos coisas ruins que tomam conta do nosso viver. Nos surpreendemos com a má postura dos filhos mal criados, dos insucessos financeiros, das doenças e de outras coisas mais. Sejamos sinceros, nesse momento da nossa vida, ou optamos por perder a nossa vida, como Cristo afirmava, ou sacrificamos a nossa felicidade da vida eterna. Aquele que põe atenção nas coisas materiais vai estar a caminho do sofrimento.
Não, não podemos, portanto, servirmos a Deus e as coisas materiais. Os espíritos superiores nos direcionam para termos domínio sobre essas coisas materiais, para não sermos escravos deles. Mas essa é uma realização íntima que cada um deve fazer e dedicar-se. Não importa o que os outros vão falar, que não somos normais. O importante é que quando partirmos desse plano, estaremos em harmonia, em paz com a nossa consciência, a nossa inseparável amiga. É com essa compreensão não só das nossas qualidades, mas também das nossas mazelas morais, é que vamos caminhar com maior entendimento, onde cada um de nós será recebido conforme as suas obras. Por isso, vale a pena colocarmos limites nos nossos excessos materiais. Vale o sacrifício, vale a disciplina e o esforço em participarmos. Vamos seguir orientados pela mais sadia caridade cristã. É assim que começamos a compreender nossos limites. Todos nós queremos o que é bom, mas não a qualquer preço. Eu não posso passar por cima da minha dignidade, dos meus princípios morais. Eu não posso passar por cima do outro, porque senão, nesse momento, eu estarei servindo a Mamon. Qual o momento de parar? É uma linha tênue. Muitas vezes a criatura se torna obcecada pelos bens materiais, na ânsia de ajuntar. O avarento chega a tal ponto que não consegue nem se beneficiar com o que tem e utilizá-lo em benefício próprio. E assim, nós temos que refletirmos o que nós vamos levar para a vida eterna. Vamos levar apenas a nossa essência, os nossos conhecimentos. O materialista, ele não questiona o que ele irá levar depois do desencarne. Ele vai deixar aqui tudo o que encontrou e o que construiu, e vai levar apenas seus atos, a sua moral. É um momento de discernirmos o que é temporário e o que é eterno, porque se não analisarmos, nós vamos ficar brigando pelo ouro dos tolos. É aquele que come a casca e joga o fruto fora, não escolhe a melhor parte. Por isso, o nosso caminho é com Cristo, é a trilha do amor. Então eu começo a pensar que eu tenho que fazer escolhas e, na realidade, eu vou ter que priorizar a minha e ver o que estou dando de maior valor. Para que eu tenha um maior entendimento espiritual, eu tenho que fazer o bem. Uma pessoa que só vê as coisas desse mundo, ela vive atormentada, desesperada, não consegue ver o que possui. Pessoas com tanta avareza que não conseguem dividir nada. E tem aqueles que têm a avareza da ostentação. A imaturidade é tão grande que eles só dão valor às coisas materiais. Sem elas, eles se sentem pequenos. Nós temos também a avareza feroz, que leva a humanidade a grandes crises. É o que acontece no mundo atual. O sofrimento dos povos na África, os refugiados na Europa, a miséria do nosso povo e de outros povos. Tudo isso é fruto de gente avarenta, de um egoísmo, de uma astúcia, porque enquanto uns guardam para si, outros tiram dos outros para ter. É a ganância, ambição desmedidas que faz tanta gente chorar, sem dar conta que um dia vai ter que enfrentar a lei da causa e efeito e que a justiça pertence a Deus. Um dia essa criatura vai acordar e dar conta do mal que fez a tanta gente pela ganância. Por isso temos que ser vigilantes nas nossas buscas, nos nossos castelos
Será que estamos construindo castelos de areia que não servem para nada? Hoje nós não temos tempo para nada. Nós conseguimos o mais difícil, é sermos escravos e senhores de nós mesmos. Nos tornamos o nosso próprio empresário. Não temos descanso. Uma hora estamos no celular, outra hora estamos assistindo um programa de televisão, ou estamos nos alimentando, dando um parecer no Facebook. Estamos conectados com o mundo, mas não estamos conectados com nós mesmos. Tornamos escravos das necessidades que criamos e falamos que para o mundo ficar pequeno basta apertar uma tecla e esse mundo encolhe. E nós também encolhemos, porque não há mais troca nem diálogo. Num restaurante, em uma reunião familiar, cada um está conectado com o seu aparelho. Há uma necessidade muito grande de ser chamado para fora de si. Tudo é muito bom, é importante, o problema é o abuso, quando se torna fora do uso e entra no abuso. Vocês conhecem alguém que está prestes a desencarnar, que se arrepende de não ter tido um iate, uma Ferrari? Não, a pessoa vai dizer, eu me arrependo de não ter ficado mais tempo com o meu filho, eu me arrependo de não ter ido mais à praia, observar aquela planta, sentir o calor do sol, tomar aquele banho de chuva. Eu me arrependo de não ter ficado mais tempo com minha mãe, com o meu pai, observar a beleza dos pássaros, o silêncio, como é importante o momento do silêncio, colher aquela fruta no pé. É a vida simples e trivial. E é aí que está a nossa riqueza. Rico é aquele que sabe viver com a vida tem de melhor, que é isso que vai fazer falta. Não é chegar, mas caminhar. Caminhar e olhar para o que tem ao redor, o que tem no dia de hoje, e aprender a viver com o que tem hoje. Rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. E ser feliz é simplesmente viver com alegria. E o que é a felicidade? Para os espíritos, a felicidade no lado material é ter o que é necessário para a nossa vida. E do lado moral é termos a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é felicidade, quando podemos dormir um sono tranquilo e deitarmos no nosso travesseiro no fim do dia e dizermos: Pai, eu não fiz mal a ninguém, o que eu pude fazer de bem eu fiz. Isto é felicidade. Portanto, ter ou não ter, e nós começamos a questionar aonde estamos colocando os nossos corações. Jesus falava que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Assim vamos encerrando a lição com muito amor no coração. Assim seja.